Amados irmãos, graça e paz, mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra de Deus neste domingo, dia do Senhor, e pensando em tudo isso que está acontecendo nesses nossos dias, de números tristes, como por exemplo no Brasil, já passa de 20 mil mortos pelo Covid-19, chegou a média de 900 por dia, 37 pessoas por hora. No mundo, mais de 300 mil mortes só por essa doença. A desordem social, gente passando fome, sem poder trabalhar, desemprego crescendo assustadoramente, firmas fechando, quebrando, políticos desonestos desviando dinheiro, dando aumento de salário fora de hora a quem não deveria fazer nesse momento. Então, um descontrole na política, um descontrole social e pior também na religião, onde os mercenários, falsos pregadores aparecem com coisas absurdas, ridículas na televisão, como venda de feijão, máscara invisível, coisas absurdas, em nome da fé, em nome da religião, para enganar as pessoas. A situação é triste. Diante de tudo isso, o que fazer, irmãos? Essa passagem da Bíblia que nós queremos considerar nesse momento nos ajuda a pensar um pouco sobre isso e aprender alguns princípios que possam nos ajudar a enfrentar essa situação complicada que estamos vivendo. Antes nós vamos orar ao Senhor. Pai bendito, graças te damos por mais um dia e mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, desvenda os nossos olhos, ó Deus, para compreendermos a Tua palavra e que o Senhor, por Tua bondade e misericórdia, possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Então, amado, eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 16. Então, se você está aí com sua Bíblia, pode abri-la em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 16 até o capítulo 5, verso 10. A palavra do Senhor diz assim: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo.
Então, amado irmão, esta é a porção da Escritura que nós queremos meditar com você, fazer algumas considerações. O apóstolo Paulo, esse texto, Paulo está tratando acerca do seu sofrimento. Esse é o contexto dele. E se nós pararmos para pensar, a gente vai ver que ninguém como Paulo sofreu tanto por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Essa palavra no verso 16, por isso ou portanto, ela está indicando que aqui Paulo conclui o seu discurso acerca da doutrina da ressurreição. Ele reflete sobre a dor e as aflições que ele suportou. Você pode observar essa dor, esses sofrimentos de Paulo nessa mesma carta, no capítulo 11, a partir do verso 23. Ele foi apedrejado, foi açoitado, naufrágio, preso, várias perseguições, muito sofrimento. Então Paulo tinha tudo para desanimar com a fé, desanimar com o Evangelho. Mas mesmo passando por todo o sofrimento, de modo singular, ele aqui nos encoraja. Ele diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa e o nosso homem interior se renova dia em dia. A ideia do homem exterior e o homem interior, ele está fazendo um contraste entre o corpo que nós temos agora, esse tabernáculo que nós temos, que é o que ele se refere ao nosso corpo que está envelhecendo, que está se desfazendo, que diante de uma doença ele acaba perecendo. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Ou seja, o nosso espírito está desenvolvendo e crescendo cada vez mais no Senhor. Por isso que uma versão alternativa é que, embora nosso ser exterior esteja sendo destruído, nosso ser interior está sendo renovado dia a dia. Paulo, então, ele continua dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aqui a gente pode lembrar também do que Paulo também diz em Romanos capítulo 8, verso 18, quando diz que os sofrimentos do tempo presente são incomparáveis com a glória a ser revelada, com aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, nesse mundo, Jesus disse, no mundo tereis aflições, assim como perseguiram a ele, perseguirão também a nós. Não amar o Senhor, rejeitar o nosso Senhor, também não nos hão de amar e nos rejeitarão. O mundo não nos ama. Essa rejeição é natural. Se desprezar o dono da casa, quanto mais os domésticos. Então, Paulo está dizendo que, mesmo que nesse momento, uma tribulação momentânea, às vezes, ainda que dure anos, mas ela é passageira, vai passar. E ela vai produzir em nós, na verdade, glória. Jesus, no Sermão do Monte, fala, quando mentindo disserem todo mal contra vós, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Então Paulo, ele continua no texto, se você estiver acompanhando comigo, no verso 18, ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras. Nós temos que atentar para aquilo que é eterno. E esse é o grande problema de muitos. Por atentar e se ligar apenas nas coisas que são temporais, passageiras, acha que a morte física é o fim de tudo. Pensa que morreu, acabou tudo. E vê a morte como o ponto final de tudo na sua existência.
enquanto que é exatamente isso que esse texto está nos dizendo. A morte não é o final. A morte física não tem a palavra final. Não é o nosso fim. Como disse Dr. Russell Shedd, a morte física, quando nós morremos fisicamente, estamos voltando para a casa do Pai. Estamos voltando para o lar. Então, Paulo está nos encorajando a não desanimarmos. Partindo daí, olhando para o próprio exemplo dele e sabendo que esse corpo carnal, ele se corrompe, mas o nosso homem interior se renova a cada dia. No capítulo 5, Paulo então começa dizendo: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Ele faz o contraste entre tabernáculo e edifício. A ideia do tabernáculo é algo que Paulo, era fabricador de tenda, fabricante de tenda. E ele lembra também aqui do tabernáculo construído por Moisés. Era algo que era perecível, algo que pode rasgar. E o edifício que temos da parte de Deus, não feito por mãos, é eterno e nos céus. O que ele está dizendo é isso, que se esse corpo aqui, ainda que seja atacado por um Covid-19, seja destruído, mas há um edifício no céu, há algo melhor, algo ainda maior. Isso aqui não é tudo. É isso que Paulo diz: ainda que nosso tabernáculo se desfizer, se nós morrermos, temos da parte de Deus algo muito melhor, nos céus, não feito por mãos humanas, e coisa eterna. No verso 2 o apóstolo diz: e por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Aqui é interessante observar que quando Paulo fala que nesse tabernáculo gememos, a gente pode lembrar também de Romanos 8, 22, quando ele fala que a própria natureza geme e suporta dores até agora, aguardando o dia da redenção, a volta de Jesus. A própria natureza geme. Então nós gememos, nós sofremos nesse mundo, aguardando o momento de sermos revestidos pela nossa habitação celestial. Ou seja, quando esse corpo será revestido por algo incorruptível, algo muito melhor, eterno, algo de Deus. Então ele diz: habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Essa expressão é interessante a gente observar que quando ele fala vestidos e não nus, a ideia aqui é de que você está em Cristo. Cristo é a nossa vestidura, Cristo é a nossa vestimenta. Lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 13 e 14, quando o ancião pergunta: quem são esses, de onde vieram? São aqueles que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então essa ideia de que está em Cristo. Se você está em Cristo, você não está nu, você está vestido. E aqui também você pode lembrar daquela parábola que Jesus contou, quando ele conta a parábola que tem a festa e chega alguém na festa com uma vestimenta diferente. E ele é pego e lançado fora, que não estava vestido corretamente. Então, quando Paulo diz: fomos encontrados vestidos e não nus, ou seja, com Cristo. Você tem Cristo na sua vida como seu Senhor, como seu Salvador. Você entregou sua vida a Jesus, você é um discípulo de Jesus. Você não está mais nu, está vestido. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. De novo ele fala de que nesse tabernáculo, nesse corpo físico agora, nós gememos angustiados com todos os sofrimentos causados por esse mundo caído, por essa natureza humana caída,
e que são consequências naturais da queda. Então, angustiados, gememos, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Ou seja, Paulo está dizendo, ele não quer morrer fisicamente. Ele não está procurando a morte. Não porque queremos ser despidos, morrer fisicamente. Eu não quero morrer fisicamente. Eu queria que Jesus voltasse antes disso e eu pudesse ser transformado e estar com Ele na glória. Mas se Ele não voltar fisicamente, eu vou morrer. Como todos nós. Se Ele voltar, todos que não estão que estão em Cristo, serão transformados e estarão com Ele para sempre. E os que morrerem fisicamente passarão pela angústia da morte. E nós vamos gemer por essa experiência ruim. Dizem que a morte pelo Covid é sufocante, é angustiante, é triste. E com certeza nem o servo de Deus não vai enfrentar isso com um sorriso do rosto. Ele vai angustiar, ele vai gemer, mas a nossa alegria não está no ato de morrer. Está assim no que temos depois desse corpo revestido da imortalidade, da vida com Cristo. É isso que Paulo está nos ensinando. A morte física não é o fim. A morte não tem a palavra final, como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, pregando sobre esse texto. A morte, ela não é o fim do cristão. Nós temos que crer nisso e saber disso. É uma experiência indesejável, uma experiência ruim, uma experiência que nós vamos ter que enfrentá-la, porque é através dela que entraremos na eternidade. Paulo continua dizendo ainda, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, diz Paulo, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é a garantia, é o penhor da nossa salvação, da nossa ressurreição. Quando é que você recebeu esse penhor? Quando é que você recebeu o Espírito Santo? Efésios capítulo 1, verso 13, nos ensina que foi quando você ouviu o Evangelho, creu em Jesus, na sua conversão, você recebeu o Espírito Santo, esse penhor, essa garantia que o Senhor nos dá. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Paulo nos chama a isso. Então, tenhamos bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Então, nós andamos não pelo que vemos, mas andamos por fé. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo, morrer e habitar com o Senhor. Paulo não está ensinando aqui o suicídio, nem está desejando isso. Ele sabe que a hora é Deus que sabe. Deus tem a hora de chamar cada um de nós. Mas, na verdade, nossa vontade é deixar esse corpo e ser revestido pela imortalidade. Estar com o Senhor na glória. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para que lhes sejamos agradáveis. No versículo 10, ele diz que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito. E esse é um texto importante, não vamos poder prorrogar muito devido ao nosso tempo, mas é verdade. Você, crente, nós, cristãos, não somos julgados no sentido de ir ou não para o inferno ou para o céu. O julgamento é agora. Você crê em Jesus, não é julgado, mas passa da morte para a vida. Esse julgamento que Paulo se refere, todos os crentes passarão por ele, e a gente crê aqui que ele trata acerca do galardão que será concedido a cada um segundo o bem ou que fez com o seu corpo ou o mal com o que fez. Então, todos nós vamos comparecer.
não para um julgamento de juízo, de condenação, mas seremos julgados e compareceremos perante o tribunal do Senhor, para que cada um dê conta do que fez ou do que deixou de fazer. Isso é importante você pensar no que você faz com a sua vida. Então, encerrando, amados, a morte física deve nos dar aquele anseio, aquela angústia, aquela tristeza, mas ela não é o fim, ela não é o final. A morte física não acaba com tudo. Ela é apenas uma experiência que nós vamos passar por ela. Não devemos nos desanimar com os dias difíceis que nós estamos vivendo. E o jeito de mantermos-nos animados, encorajados, é conhecendo essas verdades que a Bíblia nos ensina. Por isso devemos examinar a Escritura e ler a Bíblia e nos alimentar dela, porque essa força vem do Senhor, vem da sua palavra, para enfrentarmos esses dias difíceis. Nossa esperança está em Jesus. Por isso que é importante, se você ainda não fez isso, receber a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Entregar sua vida a Jesus e segui-lo como um discípulo, observando os seus ensinamentos, atendendo ao que a Bíblia diz, a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.